Boa noite, meus caros amigos. Ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado em classe social. Se você não souber, o que nós temos para te mostrar aqui hoje é exatamente isso. Já já eu venho te explicar o que essa frase significa. Por enquanto, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão presentes. Sejam bem-vindos nessa noite, para a nossa noite de uma palestra muito especial, de como você proteger a sua família, proteger os seus filhos e proteger o seu patrimônio. Eu sou a doutora Thaís Charmaca, sou advogada há mais de 17 anos trabalhando com família e sucessões. Ao longo desses anos já vi muita família com problemas financeiros, sendo desestruturada na hora de um inventário, na hora de uma partilha, todas as dificuldades pelas quais inventaram ao longo de um processo de inventário, e foi essa trajetória que me trouxe ao que eu tenho aqui para falar com vocês hoje. Foi poder acompanhar de perto o que essas famílias vivenciaram, que me levou a traçar um caminho diferente. Eu vou trazer nessa noite 3 alternativas para vocês. 3 alternativas de planejamento patrimonial da família. Mas o que de fato vai importar para vocês será a terceira alternativa. Ela sim fará valer a pena. Por que, ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social? É isso que nós vamos conversar nessa noite e é isso que eu vou trazer para vocês. Hoje eu vou trazer para vocês uma poderosa solução que até muito pouco tempo atrás ela não era levada ao conhecimento das famílias brasileiras. Não se tinha interesse. Pelos custos de quem executa, com capacidade, com técnica, com expertise, esse procedimento. Então, ele estava restrito ao poder de muito poucos. E outra, porque não é de interesse do Estado que todo mundo tenha acesso, que todo mundo conheça, que todo mundo faça. Esse ano, por conta da reforma tributária, ele será um divisor de águas, porque a reforma vem para que as pessoas se organizem, para que elas pensem na sua vida futura, agora. O momento é esse ano e não depois. Nós temos grandes eventos esse ano, teremos eleições que trazem uma estabilidade muito grande para o país e teremos também Copa do Mundo. Então, são eventos que acabam trazendo instabilidade para a nossa economia, como as eleições sempre acontecem, e a Copa acaba tirando o foco, muitas vezes, de situações que a gente precisa olhar. E é nesses momentos que muitas vezes a gente tem aumento de impostos, tem normas sendo aprovadas que não nos beneficiam. Então, isso tudo a gente precisa estar atento esse ano. E ele será um divisor de águas, porque a reforma possibilita que nesse ano as pessoas se ajustem, se adequem para não pagar mais. A partir do ano que vem, tudo ficará mais caro, tudo incidirá muito mais imposto do que nós temos. Então, esse ano é o ano da adaptação e das pessoas organizarem os seus patrimônios. Não deixarem mais do jeitinho brasileiro, que muita gente acaba fazendo, né? Então, como eu tenho visto, e essa semana ainda algo me impactou muito, que por desconhecimento a família, né, não sabia, e eu atendi uma aqui no escritório essa semana, que se aplica muito à situação aqui, que a gente vai conversar. A família me procurou para fazer o inventário, porque infelizmente o ente querido já tinha falecido. Mas o que me deixou tocada e que me sobressaltou ao sentimento, aos olhos, foi o fato de que com o inventário, com o falecimento do ente querido, o patrimônio ficou bloqueado, as contas ficaram bloqueadas, porque automaticamente hoje a informatização permite que essas comunicações sejam já de pronto, né? E para poder fazer o próprio funeral do ente querido, a família teve que contrair um empréstimo para pagar o funeral, porque eles não tiveram acesso às contas bancárias. Então, como isso acontece muito ainda. E é para isso que serve esse canal, levarmos adiante esse tipo de situação. Isso que aconteceu essa semana aqui no escritório é o que eu vou reportar para vocês, e vou colocar um slide aqui na tela para mostrar exatamente esse tipo de situação. Aconteceu essa semana, a gente retrata aqui, e eu vou colocar para rodar para vocês alguns slides para a gente ir conversando mais fácil, mas é exatamente a mesma situação que se repete ainda muito, porque as pessoas não têm conhecimento. Olha, já teve um irmão que também passou. É muito triste você estar num momento tão delicado, com dor, tendo que lidar, né, com a perda do ente querido, e no meio de tudo isso, você ter que resolver esse tipo de situação, porque não foi pensado antes, não foi planejado com antecedência, o que poderia ser feito, que no momento de dor, vivesse o luto e não precisasse ir buscar um empréstimo, que sai muito mais caro, quanto mais as peças a gente faz as coisas, mais caras elas ficam. Então, tudo aquilo que a gente planeja, a gente consegue preços melhores, tudo aquilo que a gente organiza, a gente consegue
distribuir e organizar as coisas para que elas fiquem menos caras do que aquilo que é feito a toque de caixa. E, infelizmente, essa é a realidade. A gente omitiu os nomes, aqui são nomes né, que a gente mudou por conta desse sigilo profissional que nós temos na profissão, mas esse caso é exatamente o caso dessa semana, o que aconteceu com essa família. E eu vou adicionar o slide aqui para vocês acompanharem comigo o que acontece, e não é, né, essa semana voltou a acontecer no escritório, infelizmente. Aqui eu nomeei os meus clientes como Rafael, que foi quem me procurou, né, que é a mesma situação da menina que me procurou essa semana, a Rosana e o Júlio, porque isso já aconteceu, a gente só alterou os nomes por conta do sigilo. Mas o Rafael, ele me procurou no escritório porque ele tinha um patrimônio que foi construído ao longo da vida pelo pai e pela mãe, e que eles sempre disseram que esse seria a herança que eles estariam deixando para o Rafael. Só que a Rosana e o Júlio, eles vieram a falecer. E aí o Rafael me procurou para que aquele patrimônio que os pais construíram para ele fosse transferido para o nome dele. Só que, mesmo ele sendo filho único, e ele achava que, portanto, não precisaria de nenhum procedimento, era algo simples de fazer essa regularização, ele precisava passar pelo processo de inventário, e foi aí que a gente explicou que toda vez que uma pessoa falece tendo patrimônio em seu nome, é necessário o procedimento do inventário, quer seja judicial ou extrajudicial, para que esse bem possa ser transferido daquelas pessoas que faleceram para o nome da pessoa que ficou, para os filhos, para os herdeiros, né, que são, no caso aqui, para o Rafael, e que ele precisava passar por esse procedimento. E aí a gente estimou, né, foi levantando os valores para o Rafael de quanto custaria. Esse imóvel que os pais tinham comprado fazia mais de 20 anos. Então, lá atrás, no imposto de renda do pai e da mãe, esse imóvel estava pelo custo, né, de 20 anos atrás, foi adquirido por 250 mil. Só que ele é bem localizado, é um imóvel muito bom. E hoje, o valor que se fosse para vender esse bem, ele foi avaliado, ele vale no mercado 1.150.000. Porque para fins de inventário, assim como para fins de doação de bens em vida, o valor do imposto e o valor das escrituras, todas elas são pelo valor de mercado. Não é pelo valor histórico do bem, não é por quanto você quer colocar o bem dentro do inventário. A lei determina que tem que ser pelo valor de mercado. E a avaliação que ele nos trouxe do bem era de 1.150.000. Aí a gente foi apresentando as despesas para ele, né? 7% é o nosso imposto aqui em Santa Catarina. A reforma vem mudando isso, né? Cada estado, Rio Grande do Sul, ela é uma alíquota progressiva até 6%. Paraná, nosso vizinho, é 4%. E nós aqui temos o imposto até 8%. Porém, com a reforma, os estados deverão se adequar para todos aplicarem a alíquota de 8%. Então, aqui eu usei os 7%, que é o que está vigente hoje em Santa Catarina, porque o imóvel estava aqui em Santa Catarina, né? Então, só de ITCMD, que é o imposto de doação, e inventário, porque ele é o mesmo, ele incide nas duas hipóteses, né? Tanto quando se faz uma doação, quando morre, que daí é o imposto causa mortes, o nome técnico, né? Ficou em 80.500. Honorários, a nossa tabela da OAB, ela prevê o custo que eu devo cobrar quando eu faço um processo. Cada estado também tem a ordem dos advogados, regulamenta a tabela de honorários. E para cada tipo de ação, existe um preço específico, né? Aqui eu coloquei 7% e ele varia. O nosso chega até a 10%, mais 80.000. De cartório, ele ia gastar 5.000 em certidões, porque a gente pega certidões em 2 cartórios para fins de inventário. O cartório o cartório é para fazer a escritura de inventário. E as certidões, que a gente pega em 3 cartórios diferentes, né? R$3.000 em certidões, porque tem a certidão que a gente pega do registro de imóveis, que ela é uma específica para inventário, tem a certidão de óbito do inteiro teor, que tem que ser atualizada lá no registro civil, e tem as certidões variadas, se a pessoa não tem dívida, não tem débito, então são várias certidões que incidem. E no registro de imóveis, porque depois que a gente fez o inventário, a gente tem que registrar lá no registro de imóveis, que é a transferência do nome da matrícula daquele imóvel dos pais, passando para os filhos através do processo de inventário, mais 5.000. Totalizou 174.000. Porém, todas essas despesas elas devem ser pagas à vista. Não existe um parcelamento, não existe uma forma de você organizar isso. As certidões, você só pega elas pagando antecipadamente. Cartório é a mesma coisa. Então, tudo, com exceção dos honorários, que você consegue, dependendo do profissional, parcelar, o restante são tudo à vista. O imposto tem que ser pago à vista, senão você não dá sequência em nenhum dos atos. O Rafael não dispunha de todo esse valor
para fazer o inventário. Ele tinha só aí 15% do patrimônio nas taxas do inventário. Só que ele não dispunha na conta dele 175 mil para pagar de despesa. A solução foi ele vender o imóvel. Perdão, que nossa, muita oscilação de temperatura aqui, minha garganta já não está resolvendo mais. A gente precisa de uma água, um própolis. Então ele achou melhor vender, porque ele não podia ficar com o imóvel irregular. Então a alternativa que ele tinha era vender, porque ele não tinha de onde tirar quase 200 mil reais assim. Só que quando a gente vende um imóvel que ele não está regularizado, como é a questão do imóvel dentro de um processo inventário, ele tem o que a gente chama de deságio. Porque ele não, por mais que o preço dele de mercado seja 1.150.000, ninguém compra por esse valor. E aí existe esse decréscimo no valor, normalmente de 20% até uns percentuais maiores, a depender da situação específica de cada bem. Então, o imóvel dele, que foi avaliado pelo corretor em 1.150.000, foi vendido por 920. Ganho de capital vai incidir nessa situação, que ele vendeu o imóvel. E aí, quando a gente vende o imóvel, do valor que ele foi comprado pelo valor que ele foi vendido, tem um imposto. Aqui, 15% de imposto por ele ter vendido, ter esse ganho de capital. Incidiu mais 15%. Aí, toda aquela conta que eu já tinha feito antes, teve mais o imposto pelo ganho. Aí, o custo do inventário dele foi para 274.500. Com o valor da venda 920, sobrou para ele, ao final das contas, 645.500. Então, se pensar de 1.150.000, só para ele regularizar a situação, ele tem que colocar o bem à venda, ele ficou com 645. 44% só praticamente de despesas, de custas, para resolver uma situação que ela é burocrática, um procedimento. Então, a regra que a gente deve ter é: quem não possui vida eterna não deve ter bens no nome. Porque os bens, eles permanecem ad eterno, né? Nós temos a validade do nosso CPF. A hora que a gente morre, nosso CPF é cancelado. A gente perde o acesso a tudo, a família perde acesso à conta, ao gov.com. Mas o bem não. O bem fica de gerações a gerações a gerações. Ele vai passando, ele não fica, não se extingue com a pessoa que comprou ou que construiu aquele bem. Por isso que a gente diz que a regra é: quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário, porque quem não tem vida eterna não pode ter nada no nome, né? Porque senão vai a inventário. Qualquer coisa que você tenha no nome, sempre vai a inventário. Tem filhos? Tem patrimônio? Vai. Não tem filhos? Tem patrimônio? Vai a inventário de qualquer forma. Aí tem as outras ordens de sucessão para quem não tem filhos, né? Mas tem os herdeiros, a linha de herdeiros de igual forma. A boa notícia é que tem como evitar que os seus filhos precisem passar pelo processo de inventário. Eles não precisam ser enquadrados nessa regra. Tem como evitar o inventário. Tá, aí vocês devem estar se perguntando, né? Tá, você tem um jeito. Por que as pessoas continuam fazendo o inventário? Qual é a fórmula mágica? Por que as pessoas continuam fazendo inventário? Porque elas desconhecem que existe outra alternativa. Elas até tentam fugir do inventário. E talvez vocês já conheçam muito essa alternativa que eu vou trazer para vocês. Quem souber, quem já conhece, já viu ou já pensou em usar nessa alternativa, me respondeu no chat, por favor. Doação de bens em vida. Quem acha que essa é a solução para fugir do inventário, digita eu aí nos comentários do nosso chat. Quero ver vocês interagindo comigo. Quem mais já pensou em fazer uma doação de bens em vida? Ou desconhece, acha que não é viável? Se alguém acha que não é viável, escreve não no chat, que devo saber também que vocês entendem que a doação não é o caminho, mas é alternativo. É uma grande maioria, isso a gente tem por praxe, que é o que se construiu ao longo dos anos, para não inventar, não fazer doação. Só que você sai do mesmo imposto do inventário na doação. Só que ninguém te conta isso. Ninguém te diz que o custo é exatamente o mesmo. Tirando que na doação você pode fazer a escritura sem precisar da assessoria do advogado, que no inventário é obrigatório, é a única diferença. Só que aí tem outro porém. Na doação, você perde o domínio do teu patrimônio. Você institui a cláusula de usufruto. Que aí vai ter um custo enorme lá no dia que você falecer, que ficará uma conta para os seus filhos pagarem, principalmente aqui em Santa Catarina,
que existe a metade do imposto é paga na hora de baixar o usufruto. Ou seja, quando você falece, vai baixar o usufruto, tem que pagar pelo valor que o bem está valendo lá na frente. Então, o governo é bem esperto porque deixa uma fatia bem gorda para lá na frente, né? Então, antigamente, muita gente fez doação porque era vantajoso. Porém, agora os filhos vão baixar e a cota tem ficado muito alta. Era uma das alternativas que as pessoas tinham, era fazer doação. Só que o custo é alto e você perde o domínio do patrimônio. Sem contar que tem interferência de terceiros, né? E não tem você pode fazer cláusula de reversão. Seu filho falecer antes que você. Só que a maioria das pessoas nem sabe disso. E o cartório não pode sequer informar tudo que poderia pôr ou deixar de pôr, porque são vedados a prestar assessoria e orientações. Então, eles fazem o que é básico, né? E as perguntas básicas. Inclusive, que você tem outros meios de sobreviver, porque você está dando o teu patrimônio embora. E aí você coloca que sim, mesmo que você não tenha. A outra forma que o pessoal coloca como opção é fazer testamento, achando que o testamento vai lidir o inventário. Testamento é só mais um procedimento, é uma disposição de vontade que você diz como que o teu patrimônio ficará o dia que você não estiver mais aqui. Como ele vai ser repartido entre os filhos, entre os herdeiros, entre os sobrinhos, netos. Porém, ele pode ser contestado na justiça. E para o testamento valer, é necessário que o juiz valide ele. Quando você falece, é um procedimento de abertura de testamento e validação, para só depois abrir o inventário. Então, você gasta 2 vezes. Por quê? Porque uma para fazer o testamento, na verdade são 3, né? Uma para fazer o testamento, outra para validar o testamento e a terceira com o processo de inventário de igual forma. Não sai, o processo roda no inventário de qualquer forma. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens. E eu fui criada, e imagino que muito pela nossa região aqui, tanto o Rio Grande do Sul, quanto o Paraná e a nossa Santa Catarina aqui, a gente é criada para que nós tenhamos bens no nosso CPF. Que se eu não ter nada no meu nome, é como se eu não tivesse patrimônio. É isso que a gente precisa desconstituir essa criação como a gente teve. Então, eu cresci sempre para ter alguma coisa que ter no meu nome. Se não está no meu nome, é como se eu não tivesse nada. E essas são as mudanças que a gente precisa ter. Então, a gente precisa pensar na forma de que, se a gente não tem vida eterna, para que a gente precisa ter nomes registrados? Se os bens vão ficar aqui, nós não. Como que a gente organiza, então, de uma forma segura, que enquanto nós estivermos aqui, nós possamos usar, usufruir, vender, gozar, usar desse bem do jeito que a gente quer? Não dependendo da autorização de filho, filha, nora, genro, para qualquer coisa que a gente queira fazer. É o nosso patrimônio. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ter o domínio completo daquilo que nós construímos. Mas deixar organizado que a herança não fique uma dor de cabeça e um gasto desnecessário aos nossos filhos. Isso é mudança de paradigma. Então, como que se faz isso? De que jeito eu consigo estar fazendo essa mudança de paradigma? Qual é o caminho que eu devo seguir? E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. A gente vai estruturar o nosso patrimônio deixando de ter bens no nosso CPF, mas passando a ter bens em um CNPJ, que não é uma empresa. Eu tenho um posto de combustível, eu tenho um escritório aqui, por exemplo, eu vou pôr todo o meu patrimônio aqui dentro do escritório. Não é esse tipo de solução. Porque toda empresa que opera, que trabalha, que gera emprego, que gera serviço de qualquer forma, né, que gera produtos, ele tem riscos. Então, eu não posso misturar o que é empresarial com o que é patrimonial. Mas eu posso estruturar a minha vida pessoal com as regras e os ditames do que é empresarial para o patrimonial e assim trazer proteção. Então, a gente pega tudo aquilo que a gente tem no nosso CPF e coloca ele em uma empresa que não faz absolutamente nada. É através de uma empresa que não faz nada. Eu gosto sempre de usar o exemplo de um cofre. A minha empresa será o meu cofre. E lá dentro eu vou colocar todo o meu patrimônio. Só que esse patrimônio, ele vai ter uma barreira, igual as setinhas amarelas, não sei se estão conseguindo visualizar bem o meu slide, mas existem os meus filhos, existe eu e o patrimônio e o meu cofre. Entre eu e os meus filhos existe uma barreira. Essa barreira é proteção, que eu mando e desmando no meu patrimônio enquanto eu for viva. Ele está lá dentro do cofre. Mas quem detém a chave e a senha de acesso continua sendo eu enquanto eu viver. Então, eles só vão ter acesso a esse cofre, eles só vão receber a senha desse cofre o dia que eu não mais estiver aqui.
A minha certidão de óbito será como uma chave e a senha de acesso a esse cofre. Com ela, aí eles terão acesso ao patrimônio e não precisarão fazer nada, não precisarão baixar um usufruto lá no cartório e pagar imposto caro, não vão precisar abrir um processo de inventário, se for feito de uma forma certa, porque existem muitas formas que está sendo feita e que não é correta e coloca as pessoas achando que não vão precisar e lá na frente descobre que está errado a forma como fizeram. Então aqui eu trouxe um quadro comparativo do quanto isso traz economia tributária para as famílias brasileiras. Eu trouxe o custo do inventário, que vocês acompanharam comigo, que foi o caso do Rafael ali, que precisou vender o bem, então ele teve 274 mil de gastos por conta de ter que fazer o processo de inventário. Aqui, nesse sistema, a gente já tem uma mudança. Porque o imposto ele vai cair e vai cair muito por conta da regra de como a gente coloca e a gente organiza esse patrimônio dentro dessa empresa que a gente criou, dentro do cofre. Então, o imposto ele já não vai mais ser naquele percentual alto que foi. Então, de 7, ele cai para 4. Porque aqui eu uso outra margem de cálculo por ser uma empresa. Os honorários aqui, eu não estou vinculada à tabela da OAB. A tabela da OAB não me diz que para eu criar uma empresa, para uma pessoa, eu devo cobrar X, Y ou Z para deixar toda a vida dela organizada. Então, a gente consegue estruturar isso por horas trabalhadas e de uma forma que vocês conseguem, inclusive, se organizar ao longo do tempo para fazer. Então, dos 80 mil que era do inventário, aqui cai para 10 mil. Porque daí é ajustado entre as partes. E nós aqui trabalhamos com por hora. Então, eu vou fazer uma tabela dizendo para o teu caso específico quantas horas eu vou gastar. E ali vamos calcular os seus honorários. As certidões serão de 3 mil. Cartório não tem. Registro de imóveis, aí sim tem, porque você vai estar mudando as propriedades, 5 mil. O ganho de capital não precisa ter, porque você não precisará, você vai ver no final da conta aqui, vender esse imóvel. Porque dessa forma planejada e organizada, você vai ter. E no final de todos esses gastos aqui, com esse sistema de planejamento patrimonial da família, o custo ficou em 38 mil. De 274, ou 174 sem vender o imóvel, para 38 mil reais. Então, você não precisa vender, porque isso você consegue se organizar ao longo do tempo e fazer. Porém, ele tem que ser feito de forma antecipada. Você não pode esperar que teus filhos façam esse sistema quando você não vai estiver aqui. Aí não tem o que fazer, aí é caso do inventário. Então, por isso que a gente tem uma diferença, nesse caso específico do Rafael, se os pais tivessem feito esse sistema de planejamento patrimonial e aberto essa empresa, colocado o cofre, entregado a chave do cofre quando eles falecessem para o Rafael, ele teria economizado 86% em relação ao inventário. Por isso que lá no começo eu falei que a gente consegue chegar até 90% de economia do sistema de planejamento patrimonial da família ser comparado ao inventário. A gente tem uma economia muito grande. A principal diferença é que a gente não tem perda nenhuma patrimonial desse. Ou você não precisa vender porque você consegue ao longo do tempo ir planejando e organizando aos poucos, inclusive. Você não precisa fazer todo o teu patrimônio de uma vez só. Ah, eu vou fazer X, só que tem o risco, né? Se você não faz... eu tenho 10 imóveis. Se eu não levar os 10 imóveis para dentro do cofre, ficar um fora, aquele um fora vai precisar passar pelo inventário, né? Então tem esse risco. Mas você consegue se organizar, planejar para poder caber dentro do teu bolso. Mas que sistema é esse? Deve ser a pergunta que vocês estão fazendo. E eu já vi que tem aqui no chat pergunta também. Que sistema é esse tão maravilhoso? Que me faz fugir do inventário? Que me dá uma alternativa para que eu não precise passar pelo processo do inventário? Que meus filhos recebam todo o meu patrimônio de uma forma rápida, organizada, e é um sistema totalmente ilícito. Você está perguntando, não, mas é um jeitinho brasileiro? Não. Tudo é feito de uma forma que os cartórios estão ali fazendo, então tem o crivo dos cartórios e tem o crivo da receita, porque a receita é feito junto da receita, então ela está vendo o que está sendo feito. Então não é um jeitinho, não é um sistema de burlar a legislação, não, é um sistema lícito, legal, utilizando de técnicas e de alternativas que a legislação nos permite e que não era levado a conhecimento das pessoas, porque as pessoas não tinham acesso a essas informações. Esse sistema é a holding familiar. Quem me perguntou aqui no grupo, nas nossas conversas, é a holding familiar, né?
Não, por isso que a gente, ó, não é mágica, é um esquema, é uma tese, não, não é. Ele é uma alternativa que até pouco tempo atrás estava disponível somente para grandes famílias, para bilionários, que se valiam desse sistema. Se quem é bilionário se vale desse sistema, que teria muito a perder, a grande média das famílias brasileiras não são os bilionários como Silvio Santos, Roberto Marinho e tantos outros que há, né, por aí. Se eles se valem desse sistema para não precisar passar por inventário, e teriam muito mais a perder se fosse algo que não funcionasse, é porque nós temos sim a possibilidade de fazer.